Esther, capítulo 4, verso 15 em diante. Olha que coisa interessante, gente. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei dos persas. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Digam todos amém. Põe a mão, por favor, no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Pedimos a Tua graça para falar e para ouvir da Tua palavra. Para isso, ó Deus, nós rogamos que o nosso pensamento, a nossa atenção, o nosso foco se volte, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Que a voz do Espírito Santo seja ouvida e percebida pela Tua igreja. Não deixa que os nossos pensamentos se distraiam, Senhor, saiam daqui. Nos ajuda a aterrissarmos com toda a nossa força para ouvirmos a Tua palavra. Abençoa a ministração dela e que o tema que foi escolhido venha edificar e fortalecer a Tua igreja. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém e aplauda o Senhor. Eu quero falar sobre o tema jejum, a resposta espiritual para um tempo de crise. A história de Esther se passa durante o exílio do povo de Deus na Pérsia, o exílio dos judeus, no reinado do rei Assuero, que governava um vasto império desde a Índia até a Etiópia. Essa região hoje é ali o sul do Irã. Esther era uma jovem judia, órfã, criada pelo seu primo ou tio, dependendo da versão, Mordecai. Ela foi escolhida como rainha após a destituição da rainha Vasti. A rainha Vasti peitou Assuero, ele pediu uma coisa para ela, ela não foi, ela era difícil, parece que tinha nascido no Guamá, e ela disse, não vou fazer, e o rei destituiu de ser rainha, e mandou convocar as mulheres mais belas do seu reino, para um concurso de Miss da Pérsia, e essas mulheres começaram a se cuidar, ser tratada para o dia da escolha do rei. E para encurtar a história, a Esther foi escolhida como rainha do rei Assuero. Aconselhada por Mordecai, o seu parente, seu tio, ela esconde a sua nacionalidade, não diz ao rei que era judia, e assim ela foi escolhida e coroada como a rainha da Pérsia, no lugar da rainha Vasti. Havia no reino da Pérsia um homem muito maligno chamado Amã. Ele começou a crescer dentro da sua posição no reinado do rei Assuero, na Pérsia, e ao crescer profissionalmente, a soberba começou a dominar o seu coração,
e ele usou a sua influência para encher o coração e a cabeça do rei com coisas erradas. Ele começou a exigir que todos os súditos, todos os moradores do rei da Pérsia, quando vissem ele passar, todos deveriam se curvar. Só que Mordecai, que era um judeu pela sua crença no único Deus que deve ser adorado, ele não se curva a Amã, e por causa disso Amã marcou o Mordecai e fez um plano. E o plano era convencer o rei Assuero de fazer um decreto para marcar o dia da morte de todos os judeus que estavam naquela época morando na Pérsia. O rei, influenciado por esse homem maligno, e sem saber que por trás dessa vontade de Amã havia um coração invejoso e soberbo, fez o decreto. E o decreto do rei da Pérsia não poderia ser mudado. A notícia chega, Mordecai, o tio de Esther, chama, disse: olha, Esther, dar-se-ia que não foi para este momento que Deus te instituiu rainha da Pérsia? Vai falar com o rei e diz que o que ele está para fazer vai ser algo terrível, tenebroso. E a Esther sabia do decreto que não poderia ser mudado, mas mesmo assim ela topou a missão de falar com o rei. Só que naquela época ninguém poderia entrar para falar com o rei se ele não o chamasse. E se alguém cometesse esse erro e entrar na presença do rei sem ser chamado, e ele não estendesse o cetro, aquela pessoa morreria. Aí ela pede a Mordecai para que envie um pedido para todas as províncias da Pérsia onde estavam os judeus, para que eles jejuassem 3 dias e 3 noites. E ela diz ao seu tio: olha, eu vou fazer o que você está me pedindo, mas se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. E assim ela faz. Ela vai até a presença do rei Assuero, e ao entrar na presença dele, ela correu risco de vida. E ele olha ela entrando, e quando ele a recebe, ele estende o cetro, dando a permissão para que ela falasse. Ele ainda facilitou a vida dela, disse: o que é que você está querendo, meu amor? Peço o que você quer. Ela, muito sábia, disse: eu queria te convidar para um jantar, e eu gostaria que você chamasse o Amã, para a gente jantar junto num banquete. E o rei atendeu o pedido, era um pedido simples, e o banquete foi feito, e ali ela queria fazer o pedido, para que ele fizesse alguma coisa, apesar de ser muito difícil, para ou revogar o seu decreto, que era impossível pela lei, mas ajudasse, porque ela ia dizer a ele que ela também era judia. Mas no primeiro banquete, no primeiro jantar, ela não sentiu um bom clima. Muito inteligente, aprenda, mulheres, ela não faz o pedido e o convida para um próximo jantar no outro dia. E assim aconteceu, teve o segundo jantar, o ambiente ficou favorável, a mãe estava presente, e ela conta para o rei o porquê, a verdade que estava por trás do pedido do Amã para fazer o rei decretar a morte dos judeus. Era uma coisa pessoal que ele tinha com Mordecai, que Mordecai não se dobrava para ele de jeito nenhum. Ele queria matar o Mordecai. Quando ela conta isso para o rei, Amã está presente. Ele fica furioso. Antes disso, Amã já tinha preparado uma forca para Mordecai.
E quando a verdade veio à tona, e quando o rei percebe que até a rainha poderia correr risco de vida por ser judia, ele se enfurece, chama os guardas, manda prender o Amã e ainda enforcar na mesma forca que ele fez para Mordecai. Como o decreto não poderia ser revogado, ele dá um outro decreto, dizendo que o povo de Deus, o povo judeu, poderia se defender no dia marcado do ataque contra a vida deles. O dia chega, acontece uma batalha, e diz a Bíblia que os judeus conseguiram vencer a batalha, e eles não foram mortos, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, aplauda com alegria. Mas eu não sei se você percebeu que foi uma crise vivenciada no ambiente de consagração e jejum. E eu encontro nessa história toda 5 lições sobre a importância de nós jejuarmos. A importância dessa prática na minha vida, na sua vida, não somente nas campanhas, mas fazer parte, eventualmente, pelo menos uma vez por semana, o cristão precisa jejuar. Quais são as lições sobre jejum que esse texto nos ensina? Número 1, diga comigo, jejum, mas fale com quem comeu. Você não está jejuando ainda, então fale forte. O jejum nos posiciona espiritualmente diante das batalhas invisíveis. Quando Esther recebe a notícia da ameaça contra o seu povo e contra a sua vida, a sua primeira atitude não foi correr até o rei, grave isso. Não foi também usar a sua beleza para seduzir o rei, para fazer o que ela queria. Não. E nem usou da sua influência como rainha. Não. A primeira coisa que ela fez foi jejuar. Esse é o problema nosso. Quando a crise vem, nós tentamos resolvê-la com ações humanas, que são importantes. Tentamos resolver a crise com sabedoria humana, é importante. Com atitude, é importante. Mas ela nos ensina aqui que mais do que as ações humanas, uma crise se vence com uma vida consagrada na presença de Deus. Ela convoca um jejum, foi a sua primeira reação. Se nós aprendermos isso, as nossas batalhas também serão vencidas, diga glória a Deus. O nosso problema é que quando chega uma crise, quando chega uma pancada, a gente conversa, se aconselha, murmura, reclama, chora, mas não faz o que a rainha fez. Ela sabia que a parada seria indigesta, e ela não poderia vivenciar uma crise daquele tamanho, diante de uma ameaça de morte contra o seu povo e a si mesmo. Ela sabia que precisava de uma ação sobrenatural de Deus, digam glória a Deus. A situação exigia algo mais do que o esforço humano. Era uma guerra invisível, ela sacou isso. Travada não apenas contra os decretos do rei, não apenas contra a maldade de Amã, mas ela sabia que era uma batalha contra as forças espirituais do mal. Às vezes nós enfrentamos crises no casamento, com um filho, com uma filha, problemas pessoais, emocionais, financeiros, de saúde, e nós usamos somente as armas humanas. Esther nos ensina que o jejum nos posiciona espiritualmente para enfrentarmos a batalha.
Esse posicionamento tem faltado na vida de muita gente. Enfrenta uma peleja, se envolve numa dificuldade, numa crise, seja em que área for, e o que menos fazemos é consagrarmos um jejum em busca de uma grande vitória. Da próxima vez que você enfrentar uma crise, se você está enfrentando uma crise, faça como Esther. Se posicione espiritualmente, jejuando na presença do Pai. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós entendemos o que Paulo disse em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra questões humanas, pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Digam todos amém. Entendendo isso, a gente não dá muita ênfase, não gasta muita energia nas questões humanas que são importantes, mas nós reconhecemos que a batalha se vence no mundo espiritual. Qual é a sua crise? Um marido alcoólatra, uma esposa que tem uma crença que não bate com a palavra de Deus, um filho que está caminhando por um caminho tortuoso, uma filha que não é a sombra daquela que você criou, um problema seu, pessoal, espiritual. Entenda que a nossa luta é contra os principados e potestades. E eu não tenho dúvida que nessa campanha os principados e potestades serão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Digam todos amém e aplaudam o Senhor. Ela percebeu que a raiz da batalha estava no mundo espiritual, por isso que ela jejua. Se você entender isso, irmãos, você vai ver o mover de Deus agindo na sua vida. Segunda lição que nós aprendemos sobre jejum, repitam por gentileza: o jejum nos conecta com o propósito de Deus. Diz o verso 14, Mordecai fala para ela, lá no final: e quem sabe, Esther, se não foi para esta hora, para essa conjuntura, que fostes elevada rainha? O que é que nós aprendemos aqui sobre o jejum? O jejum tem a capacidade de aguçar o nosso discernimento espiritual. Neste momento decisivo, Mordecai confronta Esther com essa verdade poderosa para discernir o propósito dela ser rainha. O jejum foi o ponto de transição, escute isso, o jejum é um ponto de transição entre a dúvida e a consciência da nossa missão. Todos aqui têm um chamado de Deus, digam todos amém. Se você não jejuar, você não vai se conectar com aquilo que Deus quer que você faça. Por exemplo, temos muitos jovens hoje aqui, e você não tem ainda discernimento, ainda não chegou à conclusão o que Deus quer da sua vida, por exemplo, na sua vida profissional, que é uma coisa importantíssima, não errar. O jejum vai te conectar com o que Deus tem para você nessa terra. O jejum nos conecta com a sua vontade, com o seu propósito. Se não tiver jejum, nós perdemos o entendimento do chamado de Deus para a nossa vida. Aí começamos a tomar decisões completamente soltas, frouxas, sem consistência, sem certeza, sem convicção. E a pessoa fica oscilando nos seus caminhos.
é inconstante, não tem sequência, não tem rotina, não tem firmeza, porque não se conecta com o chamado de Deus para a sua vida. Deus já planejou a vida de cada um de nós aqui. Se você jejua, Ele vai te conduzir. É o que diz a palavra de Deus: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar tuas veredas, vai te chamar para o prumo, vai impedir que você tome decisões erradas, vai impedir que você vá por caminhos que não são dele, e vai trazer luz para as decisões que você vai tomar. Esté discerne o porquê que ela foi escolhida. Mordecai a avisa e diz: olha, com certeza, Esther, foi para esse momento que você foi escolhida rainha. Se ela não tivesse discernimento, ela não ia arriscar a sua vida de ser morta pelo rei e entrando na presença dele sem o seu chamado. Ela só arrisca porque tem certeza do seu propósito. Tem muita gente insegura porque não tem certeza. Eu queria te convidar a jejuar por isso, para você não errar no casamento, não errar na sua profissão, não errar no seu ministério, não errar no seu chamado, não errar naquilo que Deus tem para você. Deus tem um plano para a sua vida, e cada um aqui precisa buscar isso, porque senão você vai ficar atordoado. Imagina se Esther não tivesse discernimento espiritual, ela jamais encararia a missão de arriscar a sua vida. Se eu lá vou falar com o rei, a lei diz que quem entrar para falar com ele sem ser chamado pode morrer. Vou nada. Tem muita gente insegura por causa disso. Muitas pessoas inseguras e não conseguem dar os próximos passos porque não tem conexão com Deus. E o jejum, que nos faz abrir dessa necessidade básica da vida, que é comer. Quando você diz não para a comida e vai jejuar, você está dizendo que está com fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Jejum é dependência de Deus. Jejum é ser Deus, eu não dou conta. Eu vou abrir mão do pão com ovo, do mingau, das frutinhas. Vou abrir mão disso, porque eu estou inseguro. A minha vida é tua. Preciso tomar decisões, preciso fazer escolhas, preciso caminhar. Eu não posso fazer isso de mim mesmo, porque a minha vida é tua, então eu vou jejuar, para que o Senhor me dirija. Irmãos, não tem erro. Quem faz isso vai ouvir a voz de Deus. Quem faz isso vai ser instruído por Deus. Nosso maior problema é que nós tomamos decisões que vão mexer com o nosso futuro, com a nossa família, com a nossa vida, sem consultar a Deus. A gente faz sempre o contrário. A gente faz o que dá na cabeça e pede para Deus abençoar. Senhor, eu fiz isso, então abençoa. Eu não te mandei fazer, cara. Você nem me falou nada. Então, Roberta Miranda para ti, vai para lá. Olha aqui para mim. Aprenda isso logo. Você vai poupar muito sofrimento, muitas dores, muitas decepções, muito atraso. Tem muita gente que atrasa a vida, começa a fazer coisas que não estão na vontade de Deus, não estão nos planos de Deus. Aí atrasa, se mete num projeto, se mete numa missão, se mete em alguma coisa que Deus não quer. Aí você atrasa, eu atraso, a gente atrasa a nossa vida. O jejum traz esse discernimento, digam todos amém. O jejum remove a névoa da confusão, irmãos.
Está confuso? Não tem certeza que esse rapaz você está de olho? Mas as irmãs estão de olho aí. Você tem certeza que vai ser bênção na sua vida? Essa menina que você está querendo casar, essa profissão que você quer escolher, você jejuou por isso? Você conversou com o pai sobre isso? Sabe qual é o segredo que não tem erro? É dizer: Senhor, eu quero muito isso, mas se isso não for da tua vontade, tira isso da minha vida. Eu te digo, pode tirar, vai doer pra caramba, eu gosto dessa piriguete, eu gosto dela, mas eu não quero ter problema na minha vida. Esse gato que eu estou de olho é pirento, e eu quero saber se ele tem chance, vai se converter, se vai melhorar. Quando você libera o coração, diz: Senhor, eu não me interessa o que eu quero fazer a tua vontade. Aí, irmãos, a névoa da confusão é retirada e a luz de Deus brilha na sua vida, em nome de Jesus. Isso acontece muito na vida financeira. Parece um negócio, uma compra, alguma coisa. Ai, meu Deus, não posso perder. Por que você não pode perder? E se for zebra? E se for problema para você? Tira a ansiedade. Senhor, a minha vida é tua, vou jejuar por isso. Vou jejuar por essa escolha, por essa decisão que eu quero, esse negócio. Será que eu vendo? Será que eu compro? Aí nós começamos a tomar essas decisões sem nem falar com o pai. Aí depois chegamos diante dele para ele resolver as nossas bobagens que nós fazemos. Então o jejum remove a névoa da confusão. E Esther foi muito sábia quando convocou esse jejum. Digam todos amém. Escuta isso. O jejum silencia o ruído ao nosso redor e nos permite ouvir com clareza a voz de Deus. Quem não jejua, escuta muitas vozes, uma barulheira que é esse mundo, que é a nossa vida, que é uma loucura. Quem não para dizer: olha, eu não vou comer para te ouvir, eu não vou me alimentar para receber instrução do Senhor. Quando a gente jejua, o jejum silencia as outras vozes e a voz de Deus vem forte no nosso coração. Terceiro lugar, diga comigo: o jejum fortalece a coragem para decisões difíceis. O verso 16 diz assim mesmo, ela diz assim: irei ter com o rei, lá no final, ainda, olha só, irmão, isso não é fácil, eu vou falar com o rei, ainda que eu sei que é contra a lei, mas se eu morrer, morri. Tem que ter muita coragem, irmãos. O jejum nos deixa intrépido, ousado. O jejum transforma pessoas tímidas em pessoas ousadas. O jejum nos deixa com uma capacidade de crer absurda. O jejum aguça a nossa confiança em Deus. O jejum aguça a nossa fé. O jejum tem essa capacidade de nos dar coragem para as decisões difíceis. Esther estava diante de um momento muito desafiador. E ela arrisca a sua própria vida. Depois de 3 dias de jejum, ela declara: se eu morrer, morri. Essa não é uma fala de quem está desesperada, mas essa é uma fala de alguém que tem uma decisão corajosa, que nasceu na consagração. O jejum preparou sua alma, fortaleceu sua fé e a posicionou com coragem diante do impossível. A lei dizia: não pode entrar. A lei dos persas era clara: não pode entrar, não vai falar com ele se ele não te chamar, senão tu vai morrer. Então era impossível. Qual é o impossível que você está vivendo hoje? Qual é a parada difícil, até impossível que você está vivendo hoje? Começa a jejuar por isso. Começa a consagrar a sua vida por isso. Sua alma, o seu peito vai se encher de tanta coragem que a fé vai brotar.
E quando a fé brota, o milagre acontece. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. O medo paralisa e o jejum liberta. O medo paralisa, mas o jejum liberta. A gente recebe um espírito de ousadia. O jejum nos fortalece internamente. O jejum não remove os desafios, mas nos capacita para enfrentá-los. Digam glória a Deus. O jejum transforma a fragilidade em coragem. Ela era jovem, órfã, vivia num palácio, num país estrangeiro, não tinha nenhum poder militar e muito menos poder político, mas ela jejua e se torna uma mulher revestida de poder do Espírito Santo. Então o jejum transforma a fragilidade em coragem. Talvez você esteja se sentindo muito frágil diante dos desafios que se apresentam diante de você. Você olha para você, olha para a sua condição pessoal, financeira, social, familiar, e diz: poxa, eu não tenho nada. Jejua. Que o Deus que você serve transforma o nada em tudo. Em Gênesis ensina isso. No princípio, Deus criou. Diga, criou. Essa palavra criou no hebraico é bara. Criar do nada. Deus tem o poder de criar tudo do nada. Talvez as suas finanças hoje é nada. Sua vida conjugal se esfacelou, é nada. Sua vida financeira, sua vida emocional está um frangalho, é nada. Sua vida espiritual está se acabando, é nada. Se você se voltar para Ele e consagrar a sua vida, o Deus que você serve tem o poder de criar tudo do nada. Somente Ele pode fazer isso, e Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Nossa igrejinha não era vazia, mas era sem forma, e não tínhamos recursos nenhum, dinheiro nenhum. As nossas finanças eram muito pequenas, quase não dava para nada. Mas o Deus que cremos e pregamos transforma o nada em tudo isso. Esse é o Deus que a gente serve. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Em quarto lugar, o jejum, diga, o jejum abre portas onde não há caminho. O verso 1 e 2 diz assim: ao terceiro dia Esté se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da sua residência. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela favor, diga favor, perante ele. Ele estendeu, o rei, para Esté o seu cetro de ouro, que tinha na sua mão. Esté se chegou e tocou na ponta do cetro. Digam todos amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Caminho fechado, não tinha porta, era impossível, a lei dizia: não pode entrar, não adianta, se entrar, ele vai te matar. Mas o jejum abre portas onde não tem caminho. Eu creio plenamente nisso. Talvez seja essa a sua experiência nessa noite.
Você olha em volta e não vê nada. O que é que vai ser da minha vida nessa situação? Não tenho nenhum sinal de possibilidade para resolver isso. Jejue, que o jejum abre portas onde não tem caminho nenhum. Quando você jejua, sua fé crer no impossível. Eu sempre conto esse testemunho, a maioria que já ouviu, mas sempre tem gente que nunca ouviu. Quando nós tínhamos a igreja de 2.000 lugares, ela ficava mais ou menos ali assim, e aquela galeria. Se vê a foto aí da igreja de 2.000 lugares, coloca aí, Adriano. Aí, no projeto da igreja, tinha 2 escadas, né? Uma escada para aquele fundo e outra para cá, mais ou menos assim. Só que desse lado já tinha um terreno, onde era o estacionamento, mais ou menos aqui assim. A gente subia a escada e dava no estacionamento. A outra escada, que era desse lado, era uma escada, a gente abria a porta, tinha um muro, não tinha caminho nenhum, que todas as casas eram dos vizinhos. E a igreja orou, a igreja jejuou, a igreja clamou, e não ficou uma casa desse lado daqui, e Deus deu vitória. Aplauda o Senhor bem forte, aplauda Jesus bem forte. Agora temos uma igreja maior, só está faltando uma casa na esquina. A casa daqui já é nossa. Pastor Jesse mora lá, pastor Laurismar mora lá. Pode arrumar a mala, que vão sair de lá, porque essa igreja vai ser de esquina, para a glória de Deus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. O jejum abre portas onde não há caminho. Guarde isso. Jejum abre portas onde a lógica diz que não dá. Viu? Seu marido já falou para você, não já falou? Não adianta, eu não vou para a igreja. Não adianta se falar, eu vou bater em você. Deixa ele falar. Jejua por esse homem, que o jejum abre caminhos onde a lógica diz que não. Aquele filho que você acha que ele vai morrer do jeito que ele está, longe de Deus, você está muito enganado. Jejua por ele, que ele vai servir o Deus vivo. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, aleluia. O jejum ativa o poder de Deus, que faz decretos serem anulados. Não havia mais acesso ao rei, mas Deus criou o acesso onde não havia. Se você entender o que você está ouvindo, você vai jejuar pelo menos uma vez por semana, diante das crises que você enfrenta. E para encerrar, diga: o jejum traz livramento coletivo. Irmãos, unção pega. Diga: unção pega. Mais forte, unção pega. Maldição também pega. Então é bom jejuar. Diz o texto, no verso 1, capítulo 9, no dia marcado, no dia 13, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorar-se deles, aconteceu o quê? Diga o contrário, diga o contrário. Escuta uma coisa, irmão, o jejum faz isso. Tudo está dizendo que você vai perder, que não vai dar, não vai chegar, não vai alcançar, não vai ter. Mas o jejum faz o contrário. Aonde se instalou a derrota, vai existir a vitória. Aonde se instalou a escuridão, vai ter a luz. Aonde o muro foi construído, a muralha vai cair. Esse é o Deus que nós servimos. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor.
O livramento veio, e não foi parcial, foi completo. No dia 13 se transformou em dia de vitória, onde os judeus dominaram os seus inimigos. O jejum gerou uma revolta, uma reviravolta tão poderosa, que os inimigos caíram na sua própria armadilha. O jejum remove o pavor e ativa o poder de Deus. Deus reverte sentenças quando o seu povo ora e jejua. Quando nos unimos em jejum, reconhecendo a dependência de Deus, as fortalezas caem, diga amém, irmãos. Os decretos malignos são anulados, e a mão do Senhor age de forma pública e poderosa. 3 dias de jejum, houve uma reviravolta. Os judeus foram atacados. Como o decreto deu a eles a condição de se defenderem, Deus deu estratégia e destreza, e a vitória chegou para eles. Não importa o que o diabo decretou na tua vida, quem manda na tua vida é o Deus que você serve. Diga amém, dá um brado de glória e aplauda o Senhor. Fica em pé, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração.